Durante séculos, bilhões de pessoas celebram o nascimento de Jesus em 25 de dezembro. Mas existe uma pergunta que intriga historiadores, estudiosos da Bíblia e pesquisadores. Será que Jesus realmente nasceu nesse dia? A verdade é que a Bíblia não informa a data do nascimento de Cristo. Nenhum dos evangelhos menciona dia, mês ou estação exata. E um detalhe importante encontrado no Evangelho de Lucas leva muitos estudiosos a acreditar que Jesus muito provavelmente não nasceu no inverno naquela região. No relato bíblico, Lucas descreve os pastores nos campos cuidando dos rebanhos durante a noite. Na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto diz: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor o cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois, na cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Muitos pesquisadores observam que dezembro é um período frio e chuvoso em Belém, na Judéia. Durante o inverno, os rebanhos normalmente eram recolhidos para sua proteção. Por isso, diversos estudiosos sugerem que o nascimento de Jesus talvez tenha ocorrido em outra época do ano, possivelmente na primavera ou no início do outono. A Enciclopédia Britânica, uma das enciclopédias mais respeitadas do mundo, afirma que ninguém sabe exatamente quando Jesus nasceu. Além disso, ela explica que os primeiros cristãos não celebravam o nascimento de Cristo e que a escolha do dia 25 de dezembro surgiu apenas séculos depois, quando a Igreja começou a se expandir dentro do Império Romano. Nesse período, os romanos já celebravam grandes festividades no fim de dezembro. Uma das mais populares eram as Saturnais, festas dedicadas ao deus Saturno. Segundo a Enciclopédia Britânica, essas celebrações eram marcadas por banquetes, troca de presentes, luzes e um clima de festividade pública. Além das Saturnais, existia também a celebração do Sol Invicto, ou Sol Invictus. A Enciclopédia Britânica descreve que os romanos comemoravam em 25 de dezembro o nascimento simbólico do Sol Invencível, logo após o solstício de inverno, quando os dias começavam lentamente a ficar maiores. O simbolismo representava a vitória da luz sobre as trevas. No século IV, quando o cristianismo começou a se unir ao Império Romano durante o governo do imperador Constantino, a Igreja de Roma passou oficialmente a celebrar o nascimento de Cristo em 25 de dezembro. Diversos historiadores entendem que isso ajudava a substituir antigas festas pagãs por celebrações cristãs, facilitando a conversão da população romana. A associação entre Jesus e a luz também aparece claramente na Bíblia. No Evangelho de João, na versão Almeida Revista e Corrigida, Jesus declara: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Com o passar dos séculos, o Natal foi incorporando tradições de diversas culturas. Segundo a revista National Geographic, São Nicolau foi um bispo do século IV, famoso por ajudar pobres e crianças em segredo. Com o tempo, ele se tornou o personagem central das festas de inverno em países como Holanda, Alemanha, Bélgica e partes da França. Nessas regiões, as crianças recebiam presentes no dia de São Nicolau, em 5 ou 6 de dezembro. Na Holanda, por exemplo, surgiu a tradição do Sinterklaas, forma holandesa de São Nicolau, que mais tarde influenciou o Santa Claus dos Estados Unidos. Foi principalmente entre os séculos 17 e 19 que a figura de São Nicolau começou a ser incorporada ao Natal moderno, dando origem ao personagem conhecido hoje como Papai Noel. As árvores de Natal também possuem origens antigas. A Enciclopédia Britânica explica que povos europeus já utilizavam árvores verdes durante o inverno como símbolos de vida e esperança. Mais tarde, a Igreja Católica passou a associar esses símbolos à vida eterna e à luz de Cristo. O costume de trocar presentes também acabou ligado ao relato bíblico dos magos do Oriente. O Evangelho de Mateus descreve, na versão Almeida Revista e Corrigida: e, entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram.
e abrindo seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Um fato pouco conhecido, porém, é que os primeiros cristãos não comemoravam o nascimento de Jesus. Nos primeiros séculos do cristianismo, não existia celebração de Natal, árvore natalina, presépio ou comemoração em 25 de dezembro. Na verdade, muitos cristãos antigos viam as festas de aniversário como costumes ligados ao paganismo. Diversas fontes históricas e enciclopédias explicam isso. A Enciclopédia Britânica afirma que a celebração do Natal surgiu apenas séculos depois da morte de Cristo e que os primeiros cristãos davam muito mais importância à morte e ressurreição de Jesus do que ao seu nascimento. A enciclopédia também descreve que a festa do Natal começou oficialmente em Roma por volta do século IV, durante o período em que o cristianismo apóstata passou a se unir ao Império Romano. O historiador Orígenes, um dos escritores cristãos mais conhecidos do século III, chegou a criticar a prática de celebrar aniversários. Em seus escritos, ele afirmou que nas escrituras apenas pecadores e reis pagãos comemoravam aniversários com festas. E isso é algo curioso. A Bíblia realmente menciona poucas festas de aniversário, na verdade apenas duas, e ambas estão associadas a governantes pagãos. A primeira aparece no livro de Gênesis. Na versão Almeida Revista e Corrigida, o texto diz: E aconteceu ao terceiro dia, que era o dia do aniversário de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Nesse relato, o faraó do Egito comemora seu aniversário com um grande banquete. Porém, durante a celebração, o padeiro é condenado à morte. O segundo aniversário mencionado na Bíblia aparece no Novo Testamento, envolvendo o rei Herodes Antipas. O Evangelho de Mateus relata: festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante deles e agradou a Herodes. Por isso prometeu, com juramento, dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O relato continua descrevendo a execução de João Batista durante a festa de aniversário de Herodes. Por causa desses textos, alguns escritores cristãos antigos viam as comemorações de aniversário como práticas associadas à cultura pagã e aos reis gentios. Por isso, historicamente falando, não existem evidências bíblicas de que Jesus nasceu em 25 de dezembro, nem de que os primeiros cristãos comemorassem seu aniversário. O costume apareceu gradualmente ao longo dos séculos, influenciado pela cultura romana, pela expansão da Igreja e pela transformação de festividades antigas em celebrações cristãs. Com base nisso surge uma pergunta muito importante. Uma vez compreendendo as origens pagãs não só do atual dia do nascimento de Jesus, mas também das festas relacionadas a esse dia, deveriam os cristãos comemorá-lo? É verdade que as escrituras sagradas, principalmente as escrituras gregas, não dizem diretamente, não deve fazer isso ou não deve fazer aquilo, e alguns até argumentam que quando a Bíblia não diz diretamente que uma coisa é errada é porque Deus não desaprova. Mas deveriam os cristãos que temem a Deus entregarem-se a todo tipo de comemoração do mundo só porque tornou-se uma tradição? E o que dizer do envolvimento do comércio ganancioso que se aproveita dessas comemorações simplesmente para lucrar? De quem realmente as pessoas mais se lembram durante a proximidade do dia 25 de dezembro? Do menino que nasceu para se tornar o salvador da humanidade? Ou do bom velhinho? Observe o que o apóstolo Paulo comentou sobre alguns cristãos judeus da época que observavam certos dias festivos dos quais os cristãos não eram obrigados a observar por não estarem mais debaixo da lei mosaica. Contudo, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos dos que não são realmente deuses. Mas, agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, são conhecidos por Deus, como é que voltam novamente às coisas elementares, fracas e mesquinhas, e querem novamente ser escravos delas? Vocês guardam rigorosamente dias, meses, épocas e anos. Temo por vocês, que de algum modo os meus esforços por vocês tenham sido em vão. O apóstolo Paulo estava dizendo a eles que apesar de muitos esforços de sua parte em provar que os cristãos não estavam mais debaixo da lei mosaica,
Alguns cristãos judeus ainda insistiam que deviam continuar a observar as festividades de Israel. É como se dissessem: mesmo que Deus não exija mais do seu povo seguir a lei, não podemos deixar de seguir a tradição de nossos pais. Assim também hoje em dia, as pessoas costumam seguir as tradições e costumes seguidos pelos seus pais acreditando sinceramente que não há nada de errado nisso. Por outro lado, cristãos sinceros que temem desagradar a Deus, procuram nas Escrituras Sagradas informações que ajudam a discernir o que Deus aprova e o que Ele não aprova. Observe agora o que Jesus disse para alguns fariseus que criticavam seus discípulos de não estarem seguindo algumas tradições da época. Então alguns fariseus e escribas, vindos de Jerusalém, chegaram-se a Jesus, dizendo: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos homens dos tempos antigos? Por exemplo, não lavam as mãos quando vão tomar uma refeição. A resposta de Jesus para eles foi essa: hipócritas! Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês, quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Observe também o forte conselho do apóstolo Paulo aos cristãos da antiga congregação em Roma. Portanto, eu lhe suplico pelas compaixões de Deus, irmãos, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo, santo e aceitável a Deus, um serviço sagrado prestado com a sua faculdade de raciocínio. E parem de se amoldar a este sistema de coisas, mas sejam transformados por reformarem a sua mente, para que possam comprovar para vocês mesmos a boa, aceitável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo estava pedindo que os cristãos não deixassem que seu modo de vida fosse moldado por costumes e tradições do mundo daquela época, mesmo que esses não fossem necessariamente errados. Por exemplo, os judeus criaram uma tradição que dizia que ao lavar as mãos devia-se lavar também os braços até os cotovelos. E quando os fariseus censuraram os discípulos de Jesus dizendo que eles não lavavam as mãos, eles estavam querendo dizer exatamente isso. O discípulo Tiago diz em sua carta no capítulo 4 verso 4 que aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tanto o apóstolo Paulo, como Tiago conheciam muito bem as palavras de Jesus em oração ao seu Pai Celestial referindo-se aos seus discípulos quando disse: não fazem parte do mundo assim como eu não faço parte do mundo. Assim, muitas enciclopédias e obras históricas reconhecem que diversas práticas ligadas ao Natal e à Páscoa popular têm origens anteriores ao cristianismo. Por isso, alguns grupos religiosos entendem que esses princípios bíblicos desencorajam a participação nessas festas. Outros cristãos, porém, consideram que tais celebrações podem ser observadas desde que sejam dedicadas a Cristo. E você? O que acha disso? Acredita que é possível seguir o costume de festejar o nascimento de Cristo mesmo que a verdadeira data do seu nascimento não seja o 25 de dezembro? Você acredita que Deus seja indiferente quanto às origens pagãs de certas festividades comuns hoje em dia? Diga o que você acha sobre isso nos comentários, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for lançado. Obrigado por assistir até o fim e até a próxima. Tchau!